Olá! Voltamos com a disciplina de Bioquímica e hoje a gente vai dar continuidade com mais uma macromolécula. Hoje nós vamos ver sobre os lipídios, tá? Os lipídios, eles são macronutrientes, assim como proteínas e carboidratos. Nós precisamos ingerir esses compostos em uma grande quantidade. Precisamos de muitas gramas por dia de lipídios, de proteínas e carboidratos, diferentemente de vitaminas, por exemplo, na qual nós ingerimos uma pequena cápsula com poucas gramas. Não, lipídios nós precisamos ingerir uma grande quantidade por dia, tá bom? Porque eles são fundamentais para o sistema biológico, para fornecer energia para o sistema biológico. Os lipídios, diferentemente das proteínas e dos carboidratos, eles não possuem uma estrutura em comum e, por isso, eles não têm uma definição muito bem estabelecida. Se você for ver um autor, ele vai dar uma definição. Se você for encontrar outro autor, ele vai dar outra definição. Mas todos concordam que lipídios são moléculas insolúveis em água, tá bom? Então, são moléculas hidrofóbicas, assim como nós podemos observar aqui entre a água e o óleo. Eles não se misturam, porque o óleo, ele é hidrofóbico, ele é insolúvel em água. Então, o lipídio é um grupo muito heterogêneo, tá? Um grupo muito heterogêneo. Mas eles podem ser solúveis em solventes orgânicos. Solventes orgânicos são aqueles que possuem carbono na sua composição. Podemos citar éter, álcool, né? Por exemplo, metanol, acetona. São solventes orgânicos que conseguem solubilizar o lipídio, conseguem solubilizar óleo e gordura, tá bom? Então assim, eles não têm uma estrutura em comum, mas eles são agrupados a partir das pequenas semelhanças que eles têm dentro dessa diversidade enorme, tá? Então a gente tenta agrupar os lipídios conforme a semelhança na estrutura e na sua funcionalidade. Então, vou apresentar aqui alguns grupos principais de lipídios. O primeiro que nós temos são os ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles possuem essa estrutura. Então, eles possuem aqui uma cadeia hidrofóbica, tá? Uma cadeia de hidrocarboneto, formada por carbono e hidrogênio. Mas eles possuem também uma cabeça polar, composta por este grupo carboxila, tá? Então, aqui a maior parte da estrutura é apolar, né? Que é essa cadeia aqui de hidrocarboneto, ela é apolar. Ela não tem nenhum átomo eletronegativo, então ela não consegue fazer interação com as moléculas de água, né? Não consegue se ligar às moléculas de água. Aqui nós temos esse oxigênio, que é eletronegativo, então ele puxa mais para perto de si os hidrogênios e consegue fazer essa ligação com a molécula de água. Por isso que nós chamamos os ácidos graxos como hidrofóbicos, porque a maior parte dele é apolar, não interage com a água, ok? E essas cadeias, elas podem ter dois tipos, elas podem ser saturadas ou insaturadas. Nas cadeias saturadas, nós não temos duplas ligações entre os carbonos, como nós podemos observar aqui. Só temos ligações do tipo simples entre um carbono e outro. Ah, mas tem uma dupla ligação aqui entre esse carbono. Mas ela está fazendo uma dupla ligação com o átomo de oxigênio, né? Essa dupla ligação tem que ser observada entre dois carbonos, tá bom? Então aqui nós temos só ligação simples. Por isso, ela é chamada de saturada. Não tem dupla ligação. Já aqui do lado, nós temos, então, uma cadeia insaturada, porque nós temos uma dupla ligação, como nós podemos observar aqui na imagem, tá? Então, quando nós tivermos dupla ligação, nós temos uma cadeia insaturada. E essa dupla ligação, essa insaturação, faz com que essa cadeia ela tenha esse dobramento, né? Ela tenha essa curvatura. E ela vai ser importante para a gente entender alguns parâmetros mais para frente, tá bom? Vamos lá. Por que a gente tem que saber se a cadeia é saturada ou se ela é insaturada? Quanto mais insaturações nós tivermos na cadeia, menor o ponto de fusão da molécula. O que isso quer dizer?
O ponto de fusão, ele vai falar sobre o derretimento daquele lipídio, né? No nosso caso, do lipídio. Então, ele vai nos mostrar a temperatura, o ponto de fusão que um lipídio vai do estado sólido para o estado líquido, tá bom? Esse é o ponto de fusão. E quanto maior a insaturação, quanto mais duplas ligações a gente tiver na cadeia, menor o ponto de fusão. Então, menor a temperatura para aquele lipídio se tornar líquido, tá? Então, vamos lá. Por que o óleo, que é um lipídio, ele é líquido na temperatura ambiente, e uma gordura, por exemplo, que também é um lipídio, ele é sólido na temperatura ambiente? Justamente por causa deste ponto de fusão e das insaturações. O óleo, que é líquido, ele tem um ponto de fusão menor, porque ele vai ter mais insaturações, né? Então, para ele se tornar líquido, não precisa de uma temperatura muito elevada. Ao contrário de uma gordura, que ela está mais sólida, ela precisa de um ponto de fusão muito elevado, né? Então, ela não tem saturação, não tem insaturação, ela é saturada, tá bom? Então, a gordura, que é sólida, ela é saturada, não tem dupla ligação. E para ela se tornar líquida, ela precisa de uma temperatura muito mais elevada. Então, tem um ponto de fusão muito maior. Quem aí, né, faz comida, lava a louça, pra gente tirar aquela gordura, né, mais sólida lá da panela. Qual é o jeito mais fácil de remover aquela gordura? Jogando água quente. Porque quando nós jogamos a água fervendo ali naquela panela, nós conseguimos atingir o ponto de fusão daquela gordura sólida. Nós elevamos a temperatura, atingimos o ponto de fusão, então ela passa do estado sólido para o estado líquido. E a gente consegue, então, remover aquela gordura de forma mais fácil na panela, ok? Vamos lá. Por ela ser saturada, nós temos uma estrutura linear da cadeia, como nós podemos observar aqui na imagem, né? A cadeia é linear, ao contrário da outra, que tem aquele dobramento, né? Aquela curvatura. Como elas são, né, lineares, elas tendem a formar ligações uma com a outra, elas tendem a interagir uma com a outra. Então, ela vai se empilhando, cada cadeia vai se empilhando, favorecendo o empacotamento dessas cadeias. E por isso que ela é sólida. Imaginem só, né, uma estrutura na qual uma pode ser empilhada de maneira fácil, ela vai ser mais firme, mais sólida do que aquela outra estrutura, né, que ela tem aquela curvatura. Ela não vai conseguir se compactar de maneira fácil, né? Então ela não vai ser sólida, ela vai ser líquida. Então essas cadeias lineares, saturadas, favorecem o empacotamento e faz com que ela seja sólida, tá bom? Temos um problema aqui. Essa gordura sólida, quando ela é consumida em excesso, ela pode se acumular na parede dos vasos sanguíneos. Ela pode se acumular na veia, na artéria, em capilares. Vai formando placas de gordura, como nós podemos observar aqui na imagem, tá? Então, vai formando essas placas que nós chamamos de aterosclerose. Aterosclerose, a formação de placas de gordura decorrente dessa estrutura aqui, tá? Dessa estrutura da cadeia saturada, faz com que ela seja sólida. E estes problemas, nessas placas de gordura, podem causar problemas cardiovasculares. Pode causar entupimento de veias, consequentemente pode levar a infartos, a AVC, né, a acidente vascular cerebral. Então, olha só, quando a gente fala de gordura, o problema maior está na gordura saturada, por ela ser sólida, então ela vai se acumulando ali nos vasos, tá bom? Mas nem toda gordura é ruim, né? Ah, então já que a gordura faz isso, vamos tirar 100% da nossa alimentação. Não. A gordura, ela é essencial para o nosso organismo. Nós temos alguns ácidos graxos que são essenciais. Quando a gente fala que é essencial, é porque nós não fabricamos, não produzimos naturalmente no nosso organismo. Então, nós precisamos ingerir esses ácidos graxos, tá? Como, por exemplo, ômega 3 e ômega 6. Esses ácidos graxos, eles podem ser encontrados nos peixes,
em frutos do mar, né, mariscos, nos ovos e também em algumas sementes, como, por exemplo, nozes ou castanhas, tá? E por que eles são essenciais, né? Esses alimentos que possuem esses ácidos graxos, eles são importantes porque eles vão reduzir as inflamações causadas por aquele outro ácido graxo, né, de cadeia saturada, aquelas gorduras saturadas. Eles melhoram a saúde cardiovascular e melhora também a saúde cerebral, né? Ela vai melhorar a memória, a concentração. Já ouviu falar, né? A memória não tá muito boa. Vai lá tomar ômega 3. Ele realmente é essencial para melhorar a atividade cerebral em relação à memória e à concentração. Então, a gordura, ela não é de todo ruim, tá? Ela não é 100% vilão da história. Ela é necessária para a homeostase do nosso corpo, do nosso organismo. Então, esse é o primeiro grupo, tá? Ácidos graxos. Ácidos graxos, que tem aquela estrutura ali. Agora, um outro grupo de lipídios. Nós temos os fosfolipídios, que são lipídios de membrana. Ele vai ter essa estrutura aqui, semelhante à anterior, né? Mas lá a gente tinha uma cauda hidrofóbica, aqui nós teremos duas. Duas caudas apolares, que não faz interação com as moléculas de água. Uma vai ser saturada, né? Tem essa estrutura linear. E a outra vai ser insaturada, tem essa curvatura, tem esse dobramento, ok? Deixa eu abrir aqui a canetinha para ficar mais fácil de visualizar, né? Então, tem esse dobramento aqui. E da mesma forma que a anterior, ela tem uma cabeça polar, mas aqui ela é bem mais polar que do ácido graxo. Por quê? Ela tem o grupo fosfato, né? Que se liga a vários átomos de oxigênio, então ela é mais eletronegativa. Então, ela consegue fazer mais interações com as moléculas de água, ok? Então, temos aqui uma cabeça hidrofílica, que tem interação com as moléculas de água, e uma cauda hidrofóbica, que foge da água. Quando nós temos uma estrutura assim, nós chamamos esse componente de anfipático. Anfipático, metade polar e metade apolar. Ela é um fosfolipídio justamente por ter este grupo fosfato, tá? E como ela tem essa estrutura que não tem afinidade com a água, boa parte não tem, ela vai tentar se agrupar de uma maneira que evite esse contato com a molécula de água. Então, ela vai se organizar em uma bicamada lipídica, como nós podemos observar aqui na imagem, bicamada lipídica, na qual a parte apolar fica voltada para dentro, fica protegida. E a parte polar fica para fora, né? Fica aqui, ó, envolta para ficar em contato com a molécula de água, ok? E qual a função desses fosfolipídios? Eles têm função estrutural, né? Estrutural. Então, ele vai estar presente lá na membrana da célula, dando estrutura para essa célula. Ele vai estar presente na membrana das organelas, né? Dando estrutura para essas organelas. Então, a função é estrutural. Fosfolipídio, ok? Tem lá a função de ser lipídios de membranas. Uma curiosidade aqui. A bolha de sabão, ela tem uma estrutura muito semelhante à da bicamada lipídica, mas o processo é inverso, é uma bicamada inversa. Lá nós tínhamos como? Aqui, ó, a parte hidrofóbica voltada para dentro, né? Aqui vai ser voltada para fora. A parte hidrofóbica, né, da molécula aqui do detergente, vai estar virado para fora. Teremos também uma bicamada, né, uma aqui e outra aqui, mas eles deixam um pequeno espaço entre essas duas camadas. E como essa parte aqui, né, que está voltada para o espaço, ela é polar, ela vai interagir com a molécula de água, formando, então, uma película camada de água que vai formar a nossa bolha de sabão. Olha só que interessante. Então, temos aqui também a mesma estrutura, né? Só que inversa para formar a bolha de sabão. Outro grupo, nós temos os triglicerídeos. O triglicerídeo, ele vai ter uma estrutura, né? Lá do ácido graxo, a mesma composição, mas ele vai interagir com uma molécula de glicerol. O glicerol é um álcool que tem 3 carbonos. Carbono 1, 2 e 3.
E cada um desses carbonos vai interagir com o ácido graxo. Então, nós teremos 3 ácidos graxos, por isso, triglicerídeo, tá? Essa é a estrutura do triglicerídeo. 3 ácidos graxos, 3 cadeias hidrofóbicas ligadas aqui, cada um a um carbono, formando essa estrutura. Aqui nós temos, ó, na cadeia do meio, uma insaturação, 2 insaturações, né? Cada insaturação, nós temos uma curvatura, ok? Para que os triglicerídeos servem? Qual a função deles? A função mais importante é de armazenar energia, de reserva energética. Ela vai estar sendo armazenada nos animais em células que nós chamamos de adipócitos, como nós podemos ver aqui na imagem. Nas plantas, elas estarão presentes nas sementes de algumas plantas, tá? Das oleaginosas. Então, nós teremos armazenamento de triglicerídeos nessas células. Aqui na célula oleaginosa, né, nessas sementes, elas vão utilizar como energia principalmente para a germinação. Ela vai estar na semente, né? Então, ela vai usar essa energia desse lipídio para poder germinar. Aqui, no caso do adipócito, né, ela é usada para quando, principalmente, nós ficamos muito tempo sem se alimentar, em jejum, um jejum mais prolongado. Então, nós não estamos fornecendo energia para o nosso corpo. Então, a célula, né, vai lá pegar a energia desses adipócitos. E de que maneira, né, ela vai fazer isso? Por meio de lipases. Lipases são enzimas que fazem a catálise, aceleram a quebra, a hidrólise destes compostos, desses triglicerídeos. Com essa quebra, eles vão liberar os ácidos graxos e vai transportar esse ácido graxo para o tecido onde ele está sendo necessário, tá? Onde está precisando de energia. Então, a principal função é de armazenamento de energia. Mas ele pode ser usado também para o isolamento térmico. Imaginem só, esses organismos, né, esses animais que ficam lá nas geleiras, que ficam numa região muito fria, como pinguins, baleias, focas, né, os ursos polares. Eles precisam se proteger do frio. Então, esses adipócitos, eles vão formar um tecido que nós chamamos de tecido adiposo, logo abaixo da camada da pele, tá? Formando uma barreira para evitar a perda de calor para o meio externo, para o ambiente externo. Então, esses triglicerídeos servem como um isolamento térmico, tá? Os ursos polares, eles usam para os dois, tanto para o armazenamento de energia, quanto para o isolamento térmico. Nós temos aqui, né, um urso polar, né, saindo de uma hibernação. O urso polar, ele hiberna para, durante o inverno, que é muito rigoroso, ele conseguir sobreviver. Então, antes do inverno, ele se alimenta bastante, do máximo que ele consegue, para armazenar energia, para armazenar triglicerídeo, tá bom? E daí, durante o inverno, ele não sai para caçar. Então, o corpo dele vai pegar energia justamente desses adipócitos. E, ao mesmo tempo, esses adipócitos vão proteger, né, o organismo contra a perda de calor devido ao inverno, o frio extremo, tá? Então, esse urso polar ele vai usar tanto para armazenamento de energia quanto para isolamento térmico. Beleza. Mas por que nós armazenamos triglicerídeos ao invés de carboidrato, por exemplo? O carboidrato ele também nos dá energia, certo? Né? Através do glicogênio. Imaginem só que vocês vão escalar uma montanha, um pico, durante o dia todo, né? Vai precisar de muita energia, vai fazer muito esforço físico durante todo o dia, numa montanha muito íngreme, que tem que fazer muita força, muito exercício, muita energia. E você só pode colocar na sua mochila um alimento só, um único alimento. Você vai colocar uma fruta para você se alimentar o dia todo, ou você vai colocar um pão lá recheado de frango desfiado com requeijão. O que é que vai te saciar por mais tempo? Aquela fruta ou aquele pão com um frango desfiado, né? Você pode até comer a fruta, mas você vai sentir fome mais rápido. Então, você vai colocar naquela mochila aquilo que te der mais energia. A mesma coisa acontece com os adipócitos.
Essas células, elas vão armazenar, né, o composto que vai dar mais energia para o organismo quando for necessário. Por isso que ela vai armazenar triglicerídeo e não carboidrato. 1 grama de triglicerídeo, ele libera mais que o dobro que 1 grama de carboidrato. Então, é muito mais compensatório nós armazenarmos lipídio do que carboidrato, tá? Além disso, o lipídio, ele é hidrofóbico, ele não interage com água, né? Ele não é hidratado. Enquanto que o carboidrato, ele tem muita hidroxila, muito oxigênio que vai atrair molécula de água. Então, ele teria que carregar também o peso extra da molécula de água, né? Para ser hidratada. Então, é muito mais vantajoso armazenar gordura do que carboidrato, né? Enquanto isso, a gente vai acumulando, aumentando a nossa gordura, né? E por quê? Quando nós precisamos de energia, não queima logo, né? Essa gordura ali do adipócito. Porque a quebra do triglicerídeo, ela demora muito mais. Ela é uma molécula mais complexa comparada ao carboidrato. Então, o tempo para fornecer a energia é muito maior no lipídio do que no carboidrato. O carboidrato nos oferece uma energia rápida, né? Ali para o exercício rápido. Por isso que o triglicerídeo, o lipídio vai sendo armazenado, né? A gente vai lá acumulando gordura no nosso corpo, ok? Vamos lá. Esse lipídio, ele pode ter 2 tipos de arranjo. A conformação cis e a conformação trans. Primeiro ponto para a gente conseguir identificar esse arranjo, precisamos localizar a dupla ligação entre os carbonos. Localizou a dupla ligação, a gente tem que analisar os hidrogênios. Os 2 hidrogênios ligados, eles estão voltados para o mesmo lado ou estão em lados opostos? Aqui nós temos os 2 voltados para o mesmo lado. Então, nós teremos um arranjo cis. Nesse outro caso, nós temos um hidrogênio para um lado e outro hidrogênio para o outro lado. Então, estão em lados opostos. Nesse caso, teremos a conformação trans, tá? Isso é o natural, o que ocorre naturalmente na natureza. Isso aqui não é um problema, mas existe um processo que é chamado de hidrogenação. É um processo industrial. Ele é muito comum nas indústrias alimentícias que vão produzir alimentos processados, tá? Alimentos industrializados. O que eles fazem? Eles pegam lá o alimento e colocam hidrogênio. Então, nós tínhamos antes uma molécula ali naquele alimento com uma dupla ligação. Ele era insaturado, né? Que não faz mal. Quando você adiciona hidrogênio, você tira essa ligação. Antes tinha uma ligação, né? 2 ligações no carbono. Agora teremos uma ligação no carbono e outra no hidrogênio. Ele passa a ser, então, uma molécula saturada. Olha só o que o alimento processado nos causa. Ele transforma uma gordura que era boa em uma gordura prejudicial para o nosso organismo, tá? Então, o processo de hidrogenação faz isso. Para quê? Para tornar aquela gordura sólida, né? Aquela gordura do alimento sólida, para ela durar mais tempo. Isso é o que acontece, por exemplo, na margarina, né? Na margarina e no sorvete. São os grandes vilões, né? Para o sistema cardiovascular. Porque nós temos essa hidrogenação, transformação desse composto que era insaturado para uma gordura saturada, que é prejudicial, como nós vimos, né? Vai formando aquelas placas de gordura que pode causar problemas cardiovasculares, ok? Vamos lá, mais um grupo de lipídio. Temos os esteroides. Esteroides, outro grupo. O que faz desse grupo, né, ter os seus componentes em comum, né, para eles se agruparem aqui? Todos eles vão ter pelo menos 4 anéis fundidos na sua fórmula estrutural. Pelo menos 4 anéis fundidos, 4 núcleos, formando o que nós chamamos de núcleo esteroide. Como nós podemos observar aqui na imagem, tá vendo? Vários anéis fundidos. Isso é um núcleo esteroide. Pessoal, eu quero assim que vocês saiam dessa aula conseguindo identificar o que é um lipídio, né? Eles são muito variáveis dentro do grupo de lipídios. Mas, em geral,
todos eles vai ter a maior parte da molécula apolar, como nós podemos observar aqui, tá? Olha aqui, essa molécula de colesterol. A maior parte é apolar, não tem átomo eletronegativo, tem só uma hidroxila. Aqui a testosterona tem só 2 oxigênios, né? Aqui o cortisol tem 4, mas a maior parte é apolar, não interage com a água. Vamos voltar aqui, ó. A maior parte é apolar, só essa parte aqui que é polar. Outro exemplo, aqui, ó, no triglicerídeo, a maior parte é apolar, não tem átomo eletronegativo. Isso é um lipídio. Eu quero que vocês consigam identificar o que é um lipídio, tá? A maior parte apolar, né? Repetir para ficar bem fixado assim, para vocês entenderem realmente. E dentro dos esteroides, eles vão ter estes núcleos, tá? O núcleo esteroide. Por que os esteroides são importantes? Eles vão originar hormônios. Mais uma vez, vão cortar a gordura da alimentação? Não. Sem gordura, sem lipídio, não existe hormônio. E o hormônio é essencial para o sistema biológico. Não tem como, né, ele estar na homeostase sem hormônio. Precisa de hormônio para tudo, né? Para quase tudo dentro dos processos bioquímicos. Vamos lá. O principal representante dos esteroides é o colesterol. Colesterol, né, ele é muito mal compreendido. Ele é visto como um vilão. Ele é, mas ele também é muito bom, muito benéfico, né, para o organismo. Onde nós vamos encontrar o colesterol? Na membrana plasmática. E ele vai ter a função de dar a fluidez para a membrana plasmática, né, essa ondinha aqui, ó, no desenho. Ele vai fazer com que aquela membrana não seja totalmente rígida e nem seja maleável demais, tá? Então, vai dar essa fluidez na membrana plasmática. Se não tivesse essa fluidez, a célula poderia, por exemplo, se romper, né? Se ela fosse tão rígida. Precisa dessa fluidez certa, e é o colesterol que vai dar isso. Então, ela fica aqui, ó, no meio do fosfolipídio, outro tipo de lipídio, tá? Fazendo que ela seja flexível na maneira correta. Temos ainda a produção de ácidos biliares. O colesterol, ele vai lá para o fígado. No fígado, ele vai ser metabolizado e dar origem aos ácidos biliares, que fica armazenado na vesícula biliar. E qual a importância desses ácidos? Eles vão fazer a emulsificação da gordura. Vai digerir a gordura para que ela possa ser absorvida. Se não acontecesse isso, a gordura ia se acumular ali no intestino e ia causar outro problema ali também, tá? Então precisa fazer a digestão dessa gordura. E quem faz isso é os ácidos biliares, que é originado do colesterol. Olha só, uma gordura ajudando na digestão de todas as outras gorduras. Então é extremamente essencial, tá? Temos aqui também, né, a origem da vitamina D. O colesterol, quando nós saímos no sol, quando os raios ultravioletas penetram na nossa pele, vai fazer com que o colesterol seja convertido em vitamina D. Claro que existem diversos processos para isso, mas ele é o precursor da vitamina D. Então, sem colesterol não tem vitamina D. Olha a importância. É necessário, é importante o colesterol e os lipídios como um todo para a homeostase do nosso corpo, do nosso organismo. Vocês já ouviram falar com certeza de HDL e LDL, né? Que é o colesterol bom e o colesterol ruim. Vamos entender cada um deles. O HDL é o colesterol bom. O LDL é o colesterol ruim. O que são esses dois? Esses dois são lipoproteínas, tá? Lipoproteínas, eles são responsáveis por fazer o transporte do colesterol para as células onde estão sendo necessitadas, né? A gente viu que o colesterol tá lá na membrana, tá lá no fígado. Como é que ele chega lá? Ele precisa ser transportado de alguma forma. Se ele fosse sozinho na corrente sanguínea, ele não conseguiria, porque ele é hidrofóbico. E na corrente sanguínea a gente tem o plasma, que tem uma grande parte formada por água, e ele não interage com a água. Então ele precisa ser carregado no interior dessas vesículas, que nós chamamos de lipoproteínas. É uma junção de lipídio com proteínas, tá?
Ó, presta atenção nisso aqui. Muito importante para entender o LDL e o HDL. Lipídios têm uma baixa densidade, tá? Ele é mais leve. Proteínas têm uma alta densidade, é mais pesado. Lipídio, baixa densidade, proteína, alta densidade. Por quê? LDL quer dizer, o L vem de low, né? Do inglês low, quer dizer baixo. Então, são lipoproteínas de baixa densidade. O HDL, o H vem de height, né? Que é de alto. Então, são lipoproteínas de alta densidade. Qual que tem maior densidade? Proteína. Então, aqui nós teremos mais proteínas, tá? A proteína aqui representado pelo azul. Então, nós temos mais proteínas do que lipídio. Por isso que ele é bom, né? Porque tem uma quantidade menor de gordura. Já o LDL, ele tem uma baixa densidade. Quem tem baixa densidade? Lipídios. Então, aqui nós teremos mais lipídios do que proteínas. Por isso que ele é ruim. Tem mais gordura do que proteína, tá? Isso que é essencial. E assim, nós temos que lembrar, né, da proporção certa desses dois. Um é bom, o outro é ruim. O LDL, como ele tem muito lipídio, ele tem como função levar o colesterol para as células, para os tecidos onde for necessário. Então, ele vai distribuindo o colesterol. Mas quando ele está em excesso, quando nós consumimos muito gordura saturada, ele vai se acumulando no vaso sanguíneo, assim como nós vimos, né, anteriormente, causando a aterosclerose, né, a placa de gordura nos vasos sanguíneos, tá? Então, o LDL faz isso. Já o HDL, ele vai coletar, como ele não tem muito lipídio dentro, ele vai coletando os lipídios acumulados ao longo dos vasos. Ele vai removendo esse excesso de colesterol. E por isso que ele é bom, né? Um HDL, ele é bom, porque ele vai removendo o excesso de lipídio onde ele encontrar, onde ele passar. E qual que é a proporção certa desses dois? Quando nós temos muito LDL, já significa que é um fator de risco, tá? Para a saúde cardiovascular. Mas quando nós temos muito LDL e pouco HDL, aí agravou muito, né? Ele é um alto fator de risco para ter problemas cardiovasculares. Por quê? Deposita, né, muito colesterol, tem um acúmulo excessivo e não tem o HDL que vai recolher esse acúmulo de colesterol. Então, é um grande fator de risco para ter problema cardiovascular. O ideal, né, a proporção ideal, né, o sonho é ter o LDL baixo e o HDL alto. E como é que a gente atinge essa proporção ideal? Através de alimentação, tá? Tirar a gordura saturada, alimentos processados, né? Parar de ingerir, sobretudo em excesso, tá? Em excesso, que pode acumular no vaso sanguíneo. E ingerir a gordura boa, lá presente nos peixes, nas nozes, né? Dentro do equilíbrio, também nunca em excesso. Então, esse é o ideal, tá? O HDL alto e o LDL baixo, que pode ser, né, garantido por meio da alimentação. O colesterol, ele também é importante, né? A gente falou aqui a parte ruim, mas tem também parte boa. A gente falou que o colesterol que origina os hormônios. Quais hormônios? Vou falar alguns deles aqui, ó. Testosterona e progesterona. Sem colesterol, não temos esses dois hormônios. É o colesterol que dá origem à testosterona e progesterona. É importante para o quê? Para as características femininas e masculinas dos indivíduos. A testosterona, sobretudo, ela vai ser importante para o ganho da massa muscular, né? Ganhar músculo. E a progesterona vai ser importante para regular o ciclo menstrual, para a preparação da gravidez e da amamentação. Olha só, se não tiver colesterol, a gente não consegue regular tudo isso. E aí a gente tem a polêmica, né, dos anabolizantes. O que é um anabolizante? É o hormônio, né, derivado do colesterol, só que aqui é um hormônio sintético. Não é o produzido natural pelo nosso organismo. É produzido, né, fabricado em indústria, né, farmacêutica. E ele tem uma estrutura muito semelhante à testosterona, muito. Né? A estrutura bioquímica é igual, tem aquele núcleo, né, fusionado que a gente viu do esteroide, e ele vai imitar a testosterona, vai fazer com que haja o aumento da massa muscular, o aumento de músculo, né, o ganho de músculo. E
Qual o problema do anabolizante? O problema justamente está nisso, né? Porque você injeta em excesso essa testosterona. Então, o organismo entende que já tem demais. Tem muita testosterona no nosso organismo. Então, ele para de produzir a testosterona natural do nosso organismo. Para de produzir, só vai ter a sintética. Isso vai acarretar no quê? Infertilidade. Se não tem a testosterona natural, não consegue fazer a maturação de espermatozoide. Há também a redução testicular, que é decorrente também da nutrição vinda da testosterona. Pode haver problemas cardiovasculares, porque com o uso de anabolizantes, você aumenta o LDL, a gordura saturada, né? Devido àquela hidrogenação que a gente explicou. Então, você aumenta o risco cardiovascular através do uso de anabolizantes, desses hormônios sintéticos, tá? Outro hormônio essencial, o cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse. O cortisol, ele aumenta em situações de estresse. Quando o corpo percebe alguma ameaça, algum exercício físico, alguma alteração emocional, há o aumento do nível de cortisol, né? Devido ao estresse ali do ambiente que o organismo percebe. Ele também vai fazer com que haja o aumento de glicose no sangue, porque eu vou ter energia com a glicose. Então, ele prepara o corpo para uma possível fuga diante do estresse. Ou ainda, o cortisol, ele é muito importante para a resposta anti-inflamatória. Por isso que a gente usa medicamento corticoides, né? Porque ele vai ajudar a regular a resposta anti-inflamatória, tá? Olha só. Colesterol é essencial, é importante para a produção de hormônio. Além disso, é importante também para a absorção e transporte de vitaminas. Por isso que é muito indicado o uso de vitaminas, né, de cápsulas vitamínicas após refeição. Porque após as refeições, né, que a gente ingere uma gordura ali na carne, em algum alimento que tiver, vai favorecer a absorção e o transporte daquela vitamina onde o organismo está precisando, tá? Que vai espalhar ali para todo o sistema biológico. Então, o colesterol é extremamente importante para diversos fatores. Ele não é apenas ruim, ele é bom para o nosso corpo. Outro grupo de lipídios, os cerídeos. Nos cerídeos, nós temos aqui os lipídios mais hidrofóbicos de todos, tá? Comparado a todos os outros, esse é mais hidrofóbico. Por quê? Nós podemos ter até 16 ácidos graxos. Imagina só, no triglicerídeo nós tínhamos três ácidos graxos. E eles já eram muito hidrofóbicos. Aqui no cerídeo nós temos até 16. Então ele não interage de maneira nenhuma com a molécula de água. Por isso ele é utilizado como impermeabilizante à água. É um impermeabilizante natural. Onde a gente pode ver, né, esse impermeabilizante? Nas aves, por exemplo, principalmente a ave aquática, mas podemos ver em todas as aves de maneira geral. Vocês com certeza já viram uma ave com o bico na parte posterior, ali perto do rabinho dela, cutucando as penas, né? Porque ali nós temos uma glândula chamada glândula uropigial. Essa glândula, ela vai produzir cera. Então a ave com o seu bico, ela cutuca aquela glândula, pega a cera e vai espalhando nas suas penas, passando esse impermeabilizante nas suas penas, porque assim ela consegue ficar em contato com a água e não ficar totalmente encharcada, não ficar totalmente molhada, tá? Porque, né, ali quando vai entrar num lago, um pato, por exemplo, ou as aves nas árvores, diante de chuva, ela consegue ficar impermeabilizada com o uso desses cerídeos. Temos ainda em plantas. As plantas, elas possuem nas folhas, no caule e nos seus frutos uma cutícula cerosa. Então, elas possuem uma cera protegendo. Se você for ver, às vezes, algumas folhas têm um certo brilho, algumas frutas têm um certo brilho. É a cera, né? O cerídeo, um lipídio produzido ali pelaquela planta. Por quê? Sem essa cera, sem esse cerídeo, ela iria perder muita água por meio da evaporação. E é preciso manter a água no seu interior para ela conseguir sobreviver, né? Sem água, a planta não sobrevive. Então, ela possui essa camada de cera
evitando a perda de água para o meio externo. Tá? Então, é essencial para as plantas. Temos ainda o cerume. O cerume é a cera de ouvido, né? Por que a gente tem cera no ouvido? Por quê? Para proteger. Se entrasse água no nosso tímpano, nós poderíamos causar uma inflamação. Alguns patógenos, algumas bactérias poderiam se alojar ali, né, num ambiente úmido e causar uma inflamação. Então, a cera protege contra a entrada de água e contra a entrada de micro-organismos patogênicos. Olha a importância da cera do ouvido, viu? E é um lipídio, é um tipo de gordura. Temos aqui ainda as colmeias, né? Que são estruturas produzidas pelas abelhas, que ela utiliza para abrigo e para alimentação. Essa colmeia fica exposta ao meio externo, né? Normalmente elas constroem essa colmeia em qualquer lugar, onde está exposto a sol e chuva. Mas não pode molhar lá o seu interior, senão ela ia perder o lugar de abrigo, de habitat, e a sua alimentação. Então, ela produz essa cera, né, esse cerídeo, para proteger, para impermeabilizar a colmeia, ok? Por fim, temos os carotenoides. Carotenoides é um tipo de lipídio que serve para pigmentação, para dar cor às coisas, a coloração, principalmente de frutas, legumes, como, por exemplo, cenoura, tomate. Essa coloração é devido a esses lipídios, a esses carotenoides. Os mais conhecidos, beta-caroteno. Beta-caroteno ele vai ter a coloração meio avermelhada, meio laranja, né? E ele é muito importante porque ele é o precursor da vitamina A. O que é a vitamina A? A vitamina A ela é responsável por formar o retinol nos nossos olhos. E ele vai ajudar na captação de luz nos olhos. Por isso que a gente fala assim, cenoura é bom para as vistas, né? É bom para a visão. Porque tem o beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. Então, ó, mais um lipídio que é importante para a produção de vitamina, tá? Então, sem isso não teria vitamina A, que é importante para a visão. Ele pode ser encontrado também em alguns organismos fotossintetizantes, como algas e cianobactérias. De que maneira eles vão colaborar ali? A clorofila, ela absorve todas as cores, exceto o verde, né? Ela reflete a cor verde. Lembra lá de absorção e reflexão de cor. Para poder absorver a cor verde, nós temos esses pigmentos acessórios. Então, o carotenoide ali vai ajudar a absorver a cor verde que ela não conseguia pela clorofila. Então, vai aumentar o espectro de absorção desses organismos fotossintetizantes, que vai ajudar na fotossíntese, tá? Olha a importância dos lipídios aqui também. Fechou? Então, esses são os principais grupos de lipídios. Vamos colocar aqui alguns exercícios para a gente conseguir melhorar, entender melhor esses conceitos, tá? Vamos lá. Ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeias carbônicas lineares relativamente longas. Essas cadeias podem ser saturadas, não apresentam duplas ligações entre átomos de carbono, ou insaturadas, apresentam duplas ligações entre átomos de carbono. Sabe-se que o ponto de fusão de um ácido graxo é tanto maior quanto menor o seu grau de insaturação. Lembra que a gente falou disso? Quanto maior a insaturação, menor ponto de fusão. É inversamente proporcional. Considere os seguintes ácidos graxos. Ácido láurico. Olha só, tem vários nomes de ácido aqui. Eu não falei nome de nenhum ácido, mas não precisamos conhecer. Basta saber a estrutura, se ela tem cadeia saturada ou insaturada. Ácido láurico, ácido palmítico, ácido asteárico, ácido oleico e ácido linoleico. Dentre desses, o ácido que apresenta o maior ponto de fusão é... Vamos lá. Qual tem maior ponto de fusão? É inversamente proporcional à insaturação. Então, para eu ter maior ponto de fusão, eu tenho que ter menos insaturação. Tenho que ter menos duplas ligações. Qual que tem mais dupla ligação aqui, ó? O ácido linoleico e o ácido oleico. Então, a gente já descarta esses dois, tá? Para ter maior ponto de fusão, não pode ter insaturação. Já descartamos. O ácido láurico,
não tem, e ele tem 12 carbonos. O ácido palmítico tem 16 carbonos. Então, entre esses dois, nós teremos o maior ponto de fusão naquela cadeia que é maior, tá? Então, o ácido palmítico. Mas o ácido asteárico, ele tem 18 carbonos. Então, ele tem uma cadeia maior. Vai demorar mais para esse lipídio sair do estado sólido para o líquido. Então, ele tem um maior ponto de fusão. Então, a resposta correta é a C, o ácido esteárico, tá? Ele tem a maior cadeia e não tem insaturação nenhuma. Vamos lá para outro exercício. Exercício 2. Quando colocamos em água os fosfolipídios, tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Eu não falei de lipossomo, né? Mas é uma bicamada lipídica, na qual os lipídios vão tentar se organizar de maneira que não fique em contato com a água, tá? Porque é hidrofóbico. Então, a parte hidrofóbica fica para dentro. Na micela, a gente só tem uma camada. No lipossomo, a gente tem 2 camadas. Então, aqui no meio, pode entrar água, porque essa camada aqui, ó, está em contato com a parte polar, tá? Esse arranjo característico se deve ao fato de os lipídios, dos fosfolipídios, apresentarem qual natureza? Polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água. A gente já descarta aqui, né? O fosfolipídio, ele tem metade polar e metade apolar, não é inteiramente. B, apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa, já descarta, que é metade polar, metade apolar. Anfotérica, ou seja, podem comportar-se como ácidos e bases. A gente, em momento algum, falou de ácido e base, então a gente já descarta também. Insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações em sua estrutura. A gente tem, sim, dupla ligação na estrutura, mas não é o que define esse arranjo. Esse arranjo não é determinado pela essa estrutura de dupla ligação, tá? Então, não é. E aí, anfipática, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Então, a correta é a E. Lembram? A gente falou disso lá no início. Quando a gente tem metade polar e metade apolar, o nome do composto é anfipático. Anfipático. Questão 3. Os lipídios mais comuns nas células são os triglicerídeos, ou triacilgliceróis, tá? Pode receber esses 2 nomes. Fosfolipídios, glicolipídios e esteroides. Em relação aos lipídios, analise as seguintes afirmações. Primeira afirmação. Trata-se de um grupo de moléculas caracterizadas por sua insolubilidade em água e solubilidade em solventes orgânicos. Correto? A gente falou disso lá no início. Lipídio. Se tiver que sair daqui com uma informação é que lipídio é hidrofóbico. Não é solúvel em água, mas é solúvel em solvente orgânico, tá? Então, tá correta. Afirmação 2. Os triacilgliceróis servem como reserva energética para os organismos. E seus ácidos graxos, quando oxidados, liberam pequena quantidade de energia em comparação aos carboidratos. Serve como reserva energética. Tá certo até aqui. Mas libera pequena quantidade de energia. Lembra que a gente falou disso? 1 grama de lipídio libera mais que o dobro que 1 grama de carboidrato. Então, aqui tá errado, tá? Se fosse falar sobre o tempo da energia do carboidrato é mais rápido do que o tempo do lipídio. Mas a quantidade de energia não. Tá errado. Afirmação 3. Um dos esteroides mais importantes é o colesterol, presente nas membranas de células animais. Tá certo também, né? O colesterol é o mais importante dos esteroides e ele tá presente na membrana para quê? Para dar aquela fluidez, não deixar ela nem rígida, nem maleável demais. Então, resposta correta, 1 e 3, tá? 1 e 3 é a alternativa D. Questão número 4. O colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios.
Com relação a esse tipo de particular de lipídio, é correto afirmar que a. O colesterol é encontrado em alimentos, tanto de origem animal como vegetal, uma vez que é derivado do metabolismo dos glicerídeos. Errado, gente. Colesterol só é presente em animal. Não tem colesterol em planta, tá? Não tem colesterol em vegetal. Ele vai ter outro tipo de lipídio esteroide, mas não colesterol. Então tá errado. B. Na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem do sangue no interior dos vasos sanguíneos, acarretando a arteriosclerose. O excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem no vaso? Ela diminui, porque ela vai formar aquela placa de gordura, então impede a passagem no vaso sanguíneo, tá? Inverso, né? Aqui ela diminui a eficiência. E aqui ela não vai causar arteriosclerose, ela vai causar aterosclerose. Olha só que nominho muito similar, mas são significados diferentes. Aterosclerose, placa de gordura. Arteriosclerose é quando a artéria fica rígida, né? Ela fica muito rígida, ela não consegue acompanhar o pulso do sanguíneo, tá? Do sangue. Então tá errado. C. O colesterol participa da composição química das membranas das células animais e é o precursor dos hormônios sexuais masculino e feminino, tá certo? Colesterol a gente tem lá na membrana e ele é o precursor de hormônio sexual masculino e feminino, a testosterona e a progesterona, tá certa? A D, nas células vegetais, o excesso de colesterol. A gente já viu que não tem colesterol em planta, então já descarta. Na E, o colesterol sempre é danoso ao organismo vivo, seja ele animal ou vegetal. Não tem colesterol na planta, mas ele nem sempre é danoso. A gente viu que sem colesterol não tem hormônio, sem colesterol não tem fluidez da membrana plasmática, sem colesterol não tem vitamina. Então, é essencial, ele não é só danoso, ele também é muito benéfico para o organismo, tá? Então, essa aqui tá errada. A resposta correta é a C. Fechou? Então, temos aqui um resuminho para a gente lembrar. Lipídio, hidrofóbico, tá? É um composto hidrofóbico. Quais tipos nós temos? Ácidos graxos, que podem ser saturados ou insaturados. Fosfolipídios, vai formar a bicamada lipídica. Triglicerídeos, temos 3 ácidos graxos, que vai servir para reserva de energia e isolamento térmico. Esteroides, vai ter aquela estrutura do núcleo esteroide. Qual que é o principal? Colesterol. A gente vai ter o HDL e o LDL. E ele é muito importante também para originar hormônios, tá? Cerídeos são os mais hidrofóbicos de todos e por isso eles servem como impermeabilizantes. E os carotenoides, que servem como pigmentos lipídicos, né? Que vai dar cor a frutas, né? A legumes também. Então, esses são os conceitos essenciais da aula de lipídio, tá? Aqui temos os principais grupos, classes de lipídios e a sua função em cada um, né? Em cada um desses grupos, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. E por hoje é isso. Até mais!